Então, a qualquer momento vocês podem me parar para falar alguma coisa. Tá? Pode ligar. Não tá me ouvindo? Não tá me ouvindo? Peraí, não. Vou sair e vou voltar. Peraí. Vou reiniciar. A qualquer momento, tá? Aí vocês ligam o microfone e fala, porque pelo bate-papo fica difícil para mim, para ver. Sete sangue de estudo de hoje é o discurso 3, corpo eu sou aqui. Permita-se fluir, permita-se ser, manifestando aqui. Toda presença já é consciência. Toda fonte sempre esteve em você. Não há nada que separe você de si mesmo. Não há nada que faça você estar sozinho ou abandonar-se. Primeira ideia que eu queria trazer aqui para clarear um pouco mais essas frases faladas pelo Saulo no Sete Sangue é que você nunca deixou de ter consciência, não tem não tem nenhuma caminhada, você não está indo para lugar nenhum, você não vai chegar em lugar nenhum, porque você já está aqui no corpo. E muitas vezes a gente tem a sensação de desconexão, a gente acredita que a gente não está conectado com todo. E isso é mais uma ilusão. No próximo slide eu coloquei algumas coisas até que a Vit falou ontem no Sete Sangue dela, porque eu acho ela muito clara e eu gosto de trazer alguns pensamentos dela para clarear a nossa ideia. Você é a totalidade acontecendo agora. O eu pessoal é uma construção. É muito complicado falar disso, né? Porque a raiz de toda a confusão, de toda a ilusão que a gente tem é o eu pessoal. Essa construção de identidade, de personalidade que a gente criou. Uma personalidade ligada ao corpo e mente, a uma historinha, a uma narrativa de experiências, gostos, crenças. Tudo isso forma o que você acredita que é. E é como se fossem várias camadas por cima do verdadeiro você. Essa imagem eu achei bem linda, porque é mais ou menos isso, né? Tem uma consciência maior que é a gente mesmo, que está dentro da gente aqui encarnado, experienciando a si mesmo, e a gente não consegue perceber isso. Eu gosto também do que o Saulo fala sobre organismo vivo, porque assim como é na pequena escala, é na grande escala. Então, se a gente imaginar, nós somos, né? Nós somos o microcosmo. É a mesma coisa que o macrocosmo. Então, as células do nosso corpo são conscientes, são consciência, assim como a mesa, assim como o chão, assim como a planta, assim como a pedra. E nós, essa consciência, organismo vivo inteiro, não tem partes, não tem maior ou menor, tudo é consciência. Infinito dividido por 2, por 10, por 15, é infinito ainda. Não deixa de ser infinito. Corpo e mente são só elementos dessa totalidade, organismo vivo. A gente se identificou com o corpo e mente, e aí a gente pegou esse elementozinho da totalidade e deu toda a atenção para ele. E aí a gente não consegue perceber que a gente não está centrado nesse corpo-mente. É só mais uma das informações que a gente tem a partir dessa experiência que é estar no corpo. Atenção voltada para um mundinho pessoal. Exatamente o que eu falei, né, gente? A gente se coloca como um mundinho pessoal, onde o tempo inteiro a gente está dentro da mente, das sensações, imaginando, projetando, indo lá no passado, querendo coisas, lembrando de coisas, o tempo todo, assim. E aí não dá espaço, como uma contração mesmo, não dá espaço para a gente conseguir perceber o todo. Para a gente conseguir perceber que a gente é conectado com o todo e que a gente é o todo. Tem chat aqui. Ah, tá. A Thalina falou aqui, eu abri só para ver se... Deixa eu aumentar de novo. Voltando.
A sensação de eu individual também é observada. Eu achei muito interessante que a Vit falou isso ontem. E assim, quando a gente começa pelo menos eu, né? Quando eu comecei a ter contato com esse tipo de informação, de conhecimento, que eu ainda não reconheci totalmente, eu comecei a brigar com a minha mente. E era uma briga horrível, porque eu não queria pensar. E isso só faz você se grudar mais na situação, porque você se identifica, só que de outra forma, negando, que é uma energia muito forte que você desprende para poder negar, para poder brigar, e não resolve nada. Só vai fazer a sua mente ficar mais turbulenta. Experiência própria, não faz isso. Então, essa sensação de eu individual, os pensamentos que surgem, tudo está integrado. Tudo faz parte da totalidade. E tudo isso é observado. O Muji, que é outro ser consciente, conhecedor da mente divina, ele fala muito essa palavra. Isso também é observado. Isso também é observável. E é no sentido de que sempre, atrás de todas essas coisas que a gente acredita que a gente está experienciando, tem alguém observando. Quer dizer, não é alguém, é a totalidade. Sempre tudo é observado. Sem tanta identificação, sem se grudar a uma certa coisa e achar que sou eu. Você experiencia tudo, você é tudo, essa totalidade acontecendo ao mesmo tempo, aqui e agora, sem separar nenhuma parte, e tudo isso é observável. É o não dois. É uma coisa só. Unidade é isso. E aí é muito complicado, né? Porque, cara, a vida toda a gente se entendeu como um eu separado, que evolui, sei lá, pelo menos eu entendi assim, que evolui, que chega num momento maravilhoso, que vê um monte de fenômeno, que, né, a gente tem essa ideia também meio de deturpada de que espiritualidade é sensação e fenômeno. Não é nada disso. Não que não existam sensações, não que não existam os fenômenos, mas isso não é espiritualidade. Isso não é a presença consciência. Isso não é reconhecer o que você é. Isso não é reconhecer a consciência em tudo que existe. Não é disso que a gente está falando. E aí entra a pergunta muito complicada. Se você está pronto para abrir mão dos seus apegos, de toda essa construção que você acha que é você. E aí eu me fiz essa pergunta e é bem complicado. É bem complicado. É aos poucos. Não é também para a gente se cobrar, para a gente se julgar, que é uma outra vala que a gente pode acabar caindo. Mas perceber, buscar cada vez mais estar presente nos momentos, estar por inteiro observando, até mesmo os pensamentos, até mesmo sei lá o que surge, tudo. E sem conceituar tanto. Sempre vem uma sensação e aí já vem logo algo associado, tipo, isso é ruim, isso é bom, isso eu não quero. E se a gente tirar isso e começar a experienciar, sentindo as sensações, mesmo que você não esteja gostando muito delas, mas parar de negar e sentir inteiramente, estar presente. E aí, logo depois, o Saulo entra com o código de luz, eu sou. Você sabe o quanto de energia movimenta ao usar este comando sagrado? Em algumas escrituras, o eu sou vem como o nome de Deus. Eu sou o que eu sou, a fonte de tudo, o que é, ou a fonte de tudo que existe. A poderosa presença eu sou é o nosso eu divino, a imagem e semelhança de Deus. Eu sou. O Cristo falava isso, né? Eu sou a ressurreição e a vida. E aí pouca gente entendeu a mensagem, que é através de nós, através de uma experiência individual e a nossa autorresponsabilidade, reconhecer essa poderosa presença, eu sou, dentro de nós, que é o conhecimento que nunca esteve separado. É como um tirar de camadas, tirar de roupas, onde a gente vai se despir de tudo, até que só vai sobrar o eu sou.
Também é importante lembrar que o uso do eu sou numa maneira negativa é muito ruim, né? Não existe bom, mal, ruim, mas o melhor é que a gente não use o eu sou para afirmar coisas negativas, porque é um comando muito importante. Então, tentar não dizer é uma coisa também que às vezes eu acabava caindo muito e ainda caio, é difícil, porque é um vício de fala, né? Mas também não se cobrar, mas tentar ir introduzindo aos poucos, de não falar eu sou sei lá o quê, sei lá, eu sou burro, eu sou. Não usar negativamente, tentar sempre usar no positivo. O comando de luz está aí para a gente usar de forma positiva. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou o amor. Quando o discípulo está pronto, o mestre surge. Esse mestre é o mestre interior, capaz de reconhecer-se, capaz de ser autorresponsável, testemunhar-se, testemunho vivo, que é a entrega constante. A entrega é render-se, dar-se por vencido. E aí volta o que eu tinha falado sobre isso não é uma guerra, você não está chegando em lugar nenhum, você não está numa batalha. A ideia é que é uma rendição, porque o tanto de energia que a gente gasta para sustentar esse eu pessoal é muita energia, gente, é cansativo, assim, é muito louco. É muito, muito louco mesmo. Digo isso por causa de uma experiência que eu tive de tentativa de meditação o dia inteiro e foi uma luta muito grande em certo momento. A mente começa a trazer mensagens que elas não têm nem conexão, assim, no sentido de que não é que eu queira pensar numa coisa. A gente não quer, só vem, como se fosse um programinha e vem várias, várias partes desse programa, né? Vem, vou fazer isso, lembrei de sei lá o quê. Aí vai conectando com várias informações. Mas em certo momento vem até coisas desconectas mesmo. É uma palavra, um troço, assim, meio sem noção. Como se fosse só para estar no controle. Para não parar de pensar. É muito louco. Então, essa entrega mesmo. Até mesmo de ouvir todas essas coisas que a mente quer dizer. Mas não se grudar a ela. Não se identificar. É totalmente claro isso para mim? Não é, porque eu ainda não consegui fazer isso direito. Mas eu consigo ter uma noção assim de como dizer isso, a partir também de informações, de estudo. E aí eu gosto de lembrar do Osho falando que numa tela de filme você está vendo o filme todo, mas você não é um personagem desse filme lá dentro. Você pode até estar no filme como personagem, mas você depois está vendo ele de casa, sabe? Tipo isso. Você fez parte do filme, mas você está em casa vendo o filme. Esse certo distanciamento. Os personagens vão vir, vão embora e você continua ali, intocado. E a minha maior noção disso foi num sonho que eu estava vendo o sonho inteiro e eu era participante do sonho, estava falando no sonho e estava vendo o sonho de fora. Assim, né? O sonho, a imagem do sonho, né? Todas as coisas acontecendo, as pessoas ali, eu conversando. E eu tinha total percepção de que eu era uma consciência fora daquilo ali. Fora e dentro. Que não existe fora e não existe dentro, mas entende? Eu não era um personagem no sentido de que não existe eu e o outro. Essa é a ilusão. Não existe eu e um objeto, eu e coisas passando. Não tem isso. Vamos passar aqui. E aí o Saulo traz um comando para assumir essa autorresponsabilidade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Que você saiba realmente quem é, se desprendendo de quem você acredita ser. Mesmo que ainda não se reconheça, com o uso da fé de saber quem é, o conhecimento vai se desvelando. Eu trouxe essa frase que eu pensei aqui porque eu entendi que a partir da fé e da afirmação, a gente começa a trazer para o coração isso. Porque a verdade é que não acreditamos que somos essa presença. Não entendemos isso ainda, não reconhecemos. Pelo menos eu aqui. Vocês vão verificando aí se acontece isso aí também. E então, essa fé de acreditar
que a gente é isso, acreditar com o coração, vai tirando esses véus da nossa visão. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É uma ótima ferramenta que a gente usa as afirmações para que cada vez mais isso esteja gravado no nosso coração. Para que eu desejo me libertar? Quando eu sou prevalece, prevalece a consciência de nós. Ninguém ilumina. E é uma coisa assim, né, que você para e fala, caraca, o tempo todo eu achei que eu ia iluminar, pelo menos eu pensei assim. Todo o tempo eu pensei que ia iluminar, e aí parou num momento de informação, de conhecimento, que não tem eu. Só se eu jogar fora tudo isso que eu construí de narrativa, de memória, que eu vou chegar ao que realmente eu sou. E aí, tudo bem se a gente chegou aqui com essa primeira ideia de buscar acabar com o sofrimento, buscar a felicidade, a paz, mas aí a gente vai revirando o olhar para um outro ponto, esse ponto de consciência do nós, do desejo de se libertar pelo nós. E é interessante que dentro dessa rede que nós somos, uma rede interligada que nunca deixou de estar conectada, assim como o Saulo diz, um corpinho humano, se o dedo for mexer e não tiver todo um aparato, toda uma situação para o dedo mexer, ele não vai mexer, você não é o dedinho separado. É todo um conjunto de coisas e tudo que você faz no universo faz diferença e é conectado com tudo, como uma grande dança harmônica. E aí, no momento que você se ilumina, que você vira, que você não vira, né, mas que você reconhece o que você é, esse conhecimento entra na rede. É muito maneiro isso quando me veio essa informação assim. Esse conhecimento chega a todos, não quer dizer que todos chegam ao reconhecimento do ser natural, mas do ser presença consciência, mas dá uma clareza para todos, você está beneficiando a todos. Olha que louco! É muito mais louco do que a gente achava que era, ou pelo menos do que eu achava que era, falando por mim. A iluminação não é algo a ser buscado fora, como um desejo. Não tem busca, né? A gente não vai chegar a lugar nenhum, não adianta percorrer um caminho, uma. Obviamente a gente estuda, a gente usa ferramentas, mas, como eu disse antes, é um render-se. É muito mais um render-se. E aí depois a gente joga as ferramentas fora, não precisa mais delas, porque a gente já reconheceu quem a gente é. Mas é legal, o uso das ferramentas ajuda muito. E aí cessam as escolhas, porque as escolhas são uma coisa do ego, da mente. As perguntas, as necessidades de satisfazer desejos. As perguntas são muito engraçadas, né? Porque eu sempre tive muitas perguntas, eu gosto de estudar, eu gosto de entender, eu fico muito fascinada, porque é maravilhoso, é lindo, mas hoje eu consigo compreender que por mais que eu leia, por mais que eu estude, por mais que eu ganhe informação, todo o conhecimento é inato ao ser. Então, para realmente entender, e é muito complexo, chega um ponto que é muito complexo para nossa mente limitada, para essa caixinha limitada que a gente tem de conceitos, padrões, do que a gente conhece, de comparações, porque a gente precisa disso para entender as coisas. Padrões, conceitos, comparações, tem que fazer sentido dentro da mente, porque a mente é racional. Então, esse contato com o conhecimento, cessam as perguntas, não tem mais perguntas a se fazer. Você tem acesso a tudo, você é tudo. E o sentido das escolhas é que quando você é tudo e você está conectado com tudo, não tem dúvida do que fazer.
A dúvida vem exatamente do ego, dessa mente turbulenta que tem várias ideias, que fica produzindo e criando ideias. E não que isso seja ruim, mas é o poder criativo. O problema é você que se gruda a essa ideia aleatória que surge, porque são várias ideias aleatórias, e você se prende a essa ideia e você fala, essa ideia é minha. Eu acho isso. É basicamente isso que acontece. E aí a gente não tem mais essa necessidade de satisfazer desejo, que basicamente vem do vazio de saber que você é infinito, e aí você não reconheceu ainda que é infinito, sente um vazio dentro de você e tenta preencher com objetos. Objetos aqui eu vou colocar como tudo que é o outro, que não existe outro, mas que você vê. Então você pode querer preencher esse vazio tendo uma pessoa em relação a um relacionamento, ou tendo uma coisa material, ou estando numa natureza, ou num lugar muito confortável. Tudo isso é o fora. Tudo isso está fora. E esses desejos podem te fazer sentir prazer e, e até estar bem por um tempo, mas sempre vai passar. E você vai precisar de outra coisa. É assim o ego. Ele nunca está satisfeito. Até porque ele se preenche, entre aspas, de coisas que são impermanentes. A manifestação é impermanente. Nosso corpo perece. Então, quando você reconhece quem realmente você é, você vive essa experiência livremente. Experiencia toda ela e tem a felicidade somente de ser tudo isso, né, que é ser. E não significa que você não possa ter desejos, mas você não é preso a eles e sua felicidade não tem nada a ver com eles. Porque a felicidade sempre foi você mesmo. A diferença é que a gente, não sei se é legal colocar assim, mas a gente coloca gatilhos para para nascer, que não é um nascimento, essa energia de felicidade na gente. Que na verdade não tem nada a ver com o objeto. A gente que botou um gatilho ali porque a gente acredita que a felicidade está fora. E não é nada disso. E aí a pergunta, onde se encontra a sua consciência agora? Aqui é onde você está agora. Aqui se manifesta o ancoramento real da sua presença. Como é importante o corpo e a experiência que a gente está tendo, né? A gente tem uma grande oportunidade de experienciar e de perceber e reconhecer. Muito serzinho aí gostaria de estar tendo a oportunidade de estar aqui experienciando. Quanta gente, pelo menos, né, pelo que eu tô sabendo aí de informações, quanto ser está querendo nascer para poder experienciar. E a gente simplesmente sofrendo, se lamentando, e etc. A divindade que eu sou, presença consciência, fruto constante, imutável, verdade de toda a criação, reconhecendo o meu corpo como sagrado, morada da alma, me fazendo experienciar a vida através de todos os sensores dispostos em amor, por esse maravilhoso receptáculo que somos. Divina em consciência, aqui. Que mega legal, né? Cara, a experiência é muito maravilhosa. E a gente se fecha em tão poucos elementos, a gente se fecha em muito poucos elementos, principalmente a mente. Basicamente, nem quando a gente está andando na rua, a gente percebe o que está acontecendo em volta. Às vezes a gente andou a rua toda, passou pelo sinal e nem olhou para o lado. Olha o tanto de informação que a gente está perdendo, contraído nas ideias, contraído nas sensações corporais. Amando e aceitando profundamente. Se queremos amadurecer no processo espiritual, precisamos nos amar e aceitar profundamente, com compaixão e acolhimento. E vem a outra pergunta. Por que não me sinto merecedor? Onde me separei
de mim mesmo. Cara, teve um ponto que eu reparei que, assim, realmente antes mais, mas ainda, tem muito essa coisa da gente não se sentir merecedor. Não acreditar que isso é real, não se sentir merecedor. E aí, quando a gente começa a perceber que antes eu nem percebia que a minha mente não era eu, né? Tudo que eu me grudava, eu achava que era eu. Porque eu me identifiquei ali, tô achando que sou eu. E aí, quando eu comecei a me separar e ver o tanto que a minha mente vai surgindo, né? Mais sombras, você vai vendo muita coisa surgir a partir do seu poder criativo mental. E aí, eu comecei a me punir constantemente. Veio o auto-julgamento, vem por que você está pensando isso, eu não tenho que pensar nisso, eu não vou pensar nisso. E aí, não é nada disso, gente, não vamos por esse lado. A compaixão e a aceitação é fundamental no nosso processo de reconhecimento. Muita compaixão por essa identificação, por essa emocionalidade que vem às vezes, uma raiva, uma tristeza. Acolhe a você mesmo. Tem uma criança interior dentro de você, tem um serzinho machucado, uma consciência, um, um certo momento aí dessa experiência que você se identificou com alguma coisa, algum trauma, algum medo muito forte que te fez parar naquilo ali, como se fosse um nó, uma trava para você que te faz não reconhecer quem você é. Aceitar e assumir o corpo, não negar e não oprimir. Outro ponto que a gente acaba oprimindo e punindo é o nosso corpo, que é até o nosso tema de hoje, né? Corpo, eu sou aqui. Muitas vezes o buscador espiritual, apesar de não ter busca, nos colocamos como buscadores espirituais, buscando reconhecer quem a gente já é, aqui, o ser natural. A gente acaba ficando muito aqui, né? E esquecendo que a gente é um corpo e que a gente pode sentir prazer e tá tudo bem. E o prazer também é legal, também é divino. Claro que tem certas diferenças aí, mas a gente vai falar mais sobre isso. Então, não oprimir, a opressão acaba criando distúrbios maiores. Existem alguns tipos de renunciantes que acabam indo por esse caminho e não é muito legal, e aí eles vão se privando de uma forma que começam a ter sonhos muito estranhos e começa a ter ideias mais aleatórias ainda, por causa da opressão. E aí vem essa frase muito legal: você não precisa ser santo para se iluminar, não se privar do prazer. A gente confunde a ideia de santo, colocando aqui santo como um ser intocado, como um ser beato. A gente está colocando esse conceito nessa caixinha que é a palavra santo. E isso não é ser um iluminado. Ser um iluminado é um conhecedor. É quando ele conhece a si e ao campo. E aí ele se funde ao campo, porque ele sempre foi o campo. Mas no início a gente começa pela percepção do campo. Na Bhagavad Gita fala isso. Você começa conhecendo o campo e depois você conhece, não necessariamente nessa ordem, o conhecedor do campo. Você conhece você mesmo e o resto à sua volta, e aí isso se funde e você percebe que sempre foi uma unidade. Isso é iluminação, é o conceito de iluminação. O santo é outra coisa. Então, gente, nada a ver se privar, nada a ver nada disso, tá? Vamos de boa ter prazer. A sacralidade de sermos vulneráveis. O que mais tira do eixo hoje é o sexo não consciente. E aí entra um papo muito assim, muito complicado, né? Porque a gente aprendeu realmente uma forma muito deturpada da relação sexual. Eu colocando minha visão aqui, eu acho extremamente
agressiva, tem muito ego de mostrar performance, existe muito isso. E existe um movimento de rapidez, assim, as pessoas querem tudo rápido, uma ansiedade muito grande de chegar no fim, assim como todas as outras coisas, às vezes, que a gente tem na vida. A gente tem uma ansiedade do futuro e, a partir disso, a gente perde um pouco o que seria realmente o sexo. O sexo é, sim, divino, é, sim, uma coisa muito linda, só falta a gente reconhecer. E reconhecer que eu digo não é através da informação de alguém te falar, ou o sexo consciente é assim, não isso, mas você mesmo entrar em contato com esse conhecimento, essa informação dentro de você. E aí o Tantra é uma filosofia hindu muito antiga, é um dos ramos da filosofia védica, que vê o corpo como humano, o corpo humano como não vê o corpo humano como obstáculo, mas como um meio de conhecimento. Por quê? Porque o Vedanta, por exemplo, que vem depois, vem do Tantra, ele coloca mais esse entendimento do ser e ele sai um pouco do conhecimento do corpo. Mas o Tantra, ele coloca assim, o corpo é sim importante. E aí do Tantra veio o Hatha Yoga, que são as posturas de consciência corporal, que é muito interessante para a gente criar essa consciência de colocar atenção no corpo, nas sensações, mas de outra forma. Porque como a gente fica muito na mente também, a gente não percebe o tempo inteiro. E aí, o meu dedinho do pé, meu corpo, minha cabeça. E voltando a atenção para todo o corpo, um corpo mais consciente. Indiara, Oi. sobre essa questão, né, do sexo que é aprendido de uma maneira deturpada, eu acho que uma coisa também que é muito difícil das pessoas entenderem é o quanto o sexo é uma energia criativa, né? Por isso a yoga ajuda quando você também coloca para fora as suas ideias. O sexo nada mais é do que uma energia criativa. Então tem pessoas que são totalmente podadas em todos os âmbitos de sua vida, não cuidam do próprio corpo, não cuidam nem da própria mente, né? A mente pensando nela enquanto parte do corpo, enquanto a expressão dessa mente. E aí usam o sexo só como uma válvula de escape para poder, quanto mais melhor, quanto mais em quantidade, quanto mais rápido, quanto mais eu me mostro, como o meu corpo faz diferença, como o corpo que está colado com o meu corpo faz diferença. Então, essa deturpação, né, ela vem de vários âmbitos. Eu acho que falta esse entendimento de que o sexo é muito mais, né, do que só aquele ato ali que dizem pra gente que é de um jeito e tal. E é basicamente o que a gente faz com todas as nossas experiências da vida. Não só o sexo. A gente julga as pessoas pelo modo dela se vestir, pela aparência dela, os grupos que ela se identifica, porque a gente acaba se identificando como grupos e é uma unidade. Então, tudo isso realmente é a ansiedade de tudo, né? Do querer. A gente joga tudo isso também no sexo. E o Tantra, ele traz um conhecimento muito legal, assim, não só esse ramo que acabou vindo criando o yoga, o Hatha Yoga, mas também da percepção corporal das sensações, de você sentir seu próprio corpo, de você ter um contato maior com o seu corpo. Quando você está tomando banho, você está ali tomando banho. Você tendo mais compaixão, amor com o seu corpo, se tocando com amor, se cuidando mesmo, se acolhendo. Tantra também fala disso. Então, que a gente possa tentar criar mais essa conexão com o nosso corpo e não, né, deixa eu fazer isso aqui também rápido, tomar banho, sair, tô prestando atenção em outra coisa. E tentando tirar essa atenção voltada para a mente e para os objetos e voltar ela mais para dentro. A troca energética do sexo inconsciente pode gerar informações e resíduos não tão bons. E aí né? A gente para assim, ai meu Deus. A gente às vezes não sabe com quem a gente está tendo relação, assim, eu digo não sabe no sentido do que a pessoa cultiva em relação à criação mesmo, porque a mente também é o poder criativo e dela pode vir muita energia negativa. E essa troca é muito profunda.
É a união de dois corpos, é uma criação de energia juntos. E aí? Será que tá sendo legal essa pessoa que você tá tendo contato? E quando eu tô falando isso pra vocês, eu tô falando pra mim também, tá? Acho que eu não tô falando pra mim, não, eu tô falando pra mim. Será que tá sendo legal? Será que eu tô colocando resíduos em mim que não são muito legais? Que a gente possa ter relações mais conscientes com pessoas que a gente tenha trocas muito legais, pensamentos legais. Essa parte eu gosto muito. O movimento toroidal tem uma parte que ele, no satsang, que ele fala que nós somos esse movimento toroidal acontecendo. O toroide é um fluxo de energia universal, no formato do toroide, né? O movimento toroidal. É o corpo de glória. O universo é uma fábrica de toros. Fluxo da energia universal. São visíveis em todas as escalas. Átomo, humano, planeta. Conceito, energia do ponto zero. O que é isso? O que eu tô falando, né? Então, na física eles já entenderam, já conseguiram compreender e perceber que tudo tem um ciclo de energia que vai do centro, sai em todas as direções e entra em si mesmo. Nesse formato de maçã, é o torus. A energia vai e entra. Isso acontece no átomo, isso acontece no ser humano, isso acontece no nosso planeta. A energia, ela se cria, ela sai, dá uma volta e volta para ela mesma. E aí eles estão fazendo agora, falando de conhecimento mesmo, de informação, teorias para usar isso como energia limpa, energia gratuita. E eles chamam de energia do ponto zero. Então, são sistemas auto-organizados que conhecem a si mesmos. Pelo que eu entendi, quando a gente se ilumina, a gente tem esse movimento perfeitamente. E aí entra essa ideia dos chakras, né, que são vórtices de energia, que quando estão fluindo em perfeito estado, em equilíbrio, a energia sobe através da coluna vertebral até o nosso topo da cabeça. E aí eu acredito que vai fazer esse movimento toroidal, voltando e indo, criando um fluxo energético perfeito. Kundalini pode ser explicada como fogo sagrado, localizado perto da base da coluna. Livre de qualquer interferência, a Kundalini move-se para cima até que atinja o último chakra. Quando encontra esses bloqueios que a gente tem, ela age sobre eles até que sejam dissolvidos. O que acontece, né? Então, a gente tem certos bloqueios nesses vórtices de energia. Não é necessário conhecer isso, tá? Isso aqui é um conhecimento, tal, tudo bem. Mas sem esse conhecimento, você também se ilumina. É só um conhecimento. Tem bloqueios relacionados a esses chakras e isso não deixa a energia fluir perfeitamente. Cada um deles tem certas coisas relacionadas. E aí o Saulo fala no satsang que é do primeiro ao último chakra. Então é necessário que a gente dê atenção a todos os chakras. E um deles é o sexual. Então não dá pra gente negligenciar esse vórtice de energia. Aí vem chakra coronário, espiritualidade, autorrealização, transcendência. Chakra do terceiro olho, intuição, compreensão espiritual e clarividência. Chakra da garganta, expressão e comunicação. Chakra do coração, emoções, devoção, amor, compaixão, perdão. Plexo solar, tolerância, controle, autoestima. Sacral, energia sexual, criativa, olha só, relacionamentos. E chakra da base, segurança, vitalidade, sobrevivência e conexão com o mundo material. Olha como que tudo é importante, né? E tudo sempre foi espiritual. Tudo que acontece nunca deixou de ser espiritual.
Até porque tudo é uma coisa só, né? E a manifestação é uma extensão disso. É só uma extensão. É uma mãozinha. É uma mãozinha do que é consciência, do que é presença consciência. Despertar da energia Kundalini é considerado um processo de purificação intenso, que leva à transcendência do corpo e da mente, que em êxtase é o estado de quem se encontra como que transportado para fora de si e do mundo sensível, atinge o estado de unificação do sujeito com o objeto. Aquele conceitozinho de que você é o sujeito e o resto é o objeto. E você se une a tudo isso, que nunca foi separado, né? Não existe desconexão, que existe a ilusão de um eu separado. É só isso. Se tudo que você pensou hoje Índia, fosse seu alimento. Índia, Oi, você consegue me ouvir? sim, Volta só o slide, por favor. volto. É só uma curiosidade para todos. Nem todos os chakras de todos os seres têm as mesmas cores e as mesmas formas. Só para você não achar que isso é um padrão, tá? Tô falando para todos. E também existe uma ordem de abertura dos chakras, mas cada ser em seu estado, consciência e perfeição abre os chakras da forma que deve abrir. Então, você pode muito bem estar com seu Vishuddha aberto, seu laríngeo aberto e não estar, por exemplo, com o plexo em ordem ou com o sacral em ordem, ou sabe? Então você também tem uma caminhada para o alinhamento disso tudo. E um ponto muito interessante colocado é que quando a gente trabalha as 4 chaves do Cristo para cura emocional nos grupos de libertação, a gente trabalha as 4 chaves trabalhando o conjunto de todos os chakras, né? Então a gente trabalha desde a conexão com a Terra até a libertação real do ser. Então são códigos que atuam também, né, nessa possibilidade de formação toroidal do ser. É isso. Gratidão. Para você ver que nem essa historinha, essa informaçãozinha segue conceitos, né? Não tem nenhum conceito, você vai jogar todos os conceitos fora. Não existe igualzinho. E é isso. Nem todos. Existem os que são. Sim, sim, mas não tem um E a conceito maioria das fechado, pessoas né? são as mesmas cores e formas. Não, não é fechado. Até mesmo Então, porque a gente está falando de inúmeras almas, de inúmeras dimensões, galáxias, momentos encarnadas. Então, cada um tem o seu sistema próprio de energia. muito legal. Se tudo que você pensou hoje fosse um alimento, você estaria nutrido ou envenenado? Você vai passar por todos os obstáculos que precisar e quiser, até reconhecer que nunca foi uma batalha. Renda-se. É o momento da gente largar o escudo. Saiu errado ali? Escudo. Escudo e a espada. Aceitação. A gente está numa constante, pelo menos eu me percebi assim, numa constante num estado de defesa mesmo, como se eu estivesse me defendendo de tudo. E aí entra uma reatividade muito grande, que a gente não percebe. E aí a gente acredita que é sempre o outro, é sempre o outro. O outro tá falando alguma coisa que tá me deixando chateado, o outro isso, o outro aquilo. E não percebe a si mesmo. Primeira investigação, a sua investigação é o seu corpo, é a sua mente. Se investiga. Porque sempre, na verdade, é um problema com você.
Não significa que as pessoas não possam dizer alguma coisa que não seja legal. Mas se você se ofende, se aquilo ali tá te fazendo mal, é você que se identificou com aquilo ali. O problema não é o outro. Então, que a gente possa realmente estar vulnerável, tirar esse escudo, parar de atacar e de se defender. Porque não está acontecendo nenhuma guerra. A gente é uma coisa só acontecendo aqui. Provavelmente, se o outro está te atacando, é porque ele também está com medo, ele também tem essa base de medo e de trauma e de defesa desse eu, pessoal, dessa construção, onde ele coloca um escudo de proteção, de reatividade, para se defender. E ele nem está percebendo, é inconsciente. E aí se desconstrói toda essa ideia de julgamento, né? De tanto que a gente julga o outro, porque a gente vê o outro como um ser separado, e aí a gente pega os nossos valores, o que a gente é, basicamente, que a gente acha que a gente é, dentro dessa ilusão de eu pessoal. E aí o que a gente é legal, e tudo que o outro pensa, que ele tem de crenças, de experiências que formaram aquele euzinho, a gente julga, a gente se coloca como acima ainda. É muito doido. E aí, se percebendo, a gente começa a perceber que isso acontece no outro também, que não é outro. E aí é muito mais simples não julgar, né? A gente é um só. Muda pouquinhas coisas, assim. Poucas coisas. As crenças, as coisas que a gente defende. Mas você sabe qual foi a história daquela pessoa? Os traumas que ela carrega? O que ela teve de informação? Porque é um sisteminha. Se você ficar ouvindo várias vezes um certo tipo de informação e conceito, aquilo vai ficar na sua cabeça. E você vai tomar como verdade, vai se identificar. E não é nada disso. Tira a mochila das costas. Não existe um alguém a se tornar. Não existe um alguém a se tornar porque você já é, você está aqui o tempo todo. Só a gente tirar todas essas camadas. É uma desconstrução. E uma profunda aceitação. Uma profunda, profunda aceitação de tudo que está acontecendo. Até dos pensamentos negativos que talvez surjam na sua mente, mas é um não dar energia a eles. Nem negando e nem continuando com eles. Mas uma aceitação por completo de todos os elementos desse agora. É assim esse agora. Não tem nada para tirar e nada para colocar. É assim. É o agora. É totalidade. Como um organismo. É muito legal, né, isso do macro e do microcosmos. Nós somos um microcosmos. Esse corpo todo tá acontecendo aqui e tem funcionado às vezes, né? Claro que tem coisas que às vezes não funcionam, um certo desequilíbrio, mas é isso. Tá tudo junto, harmônico. É mais ou menos, imagina, eu penso numa coisa agora que eu não sei se é muito legal, mas imagina um dedo descoordenado, sei lá, que ele se mexe e você não consegue mexer, segurar ele, sabe? Sei lá, um dedo gatilho que fica preso. É mais ou menos isso que a gente tá fazendo. Olha que doideira, me vem isso na cabeça. A gente tá conectado com o todo, mas não age assim, acha que é separado. Aí fica, sei lá, fazendo assim e a gente não consegue. Olha que doideira. É isso. Parece que eu nem nunca escutei o Saulo falando isso, né? Porque ele nunca falou isso. Foi uma criação minha agora. Não, a criação sua mas o fato que você falou assim, a gente é o todo, mas age como separado. Essa parte parece que nem nunca eu escutei. Ah, eu acho que eu já escutei sim. Nossa, milhões de vezes. Mas o exemplo foi muito bom. Foi bom, né?
Não, nem a ideia foi minha. Entendi também que nem a ideia foi minha. Até isso é a presença consciência que traz pra gente. Os reconhecimentos, a, a, a mente discriminativa. Tudo isso são elementos presença consciência. Não tem ninguém entendendo nada, não tem ninguém iluminando, não tem ninguém ficando mais consciente. Isso é muito louco, né? Não tem ninguém. É só mais uma informação que tá vindo. Olha que doideira, cara. Não tem ninguém. São só energias dançando. É só isso. Ou é tudo isso. Porque não é só, né? É tudo isso. Só não tem ninguém ali. E é isso, gente. Acabou. Se alguém quiser trazer alguma coisa, vai ser legal. Deixa eu fechar aqui para eu ver todo mundo que com essa tela aberta eu não consigo ver. E aí, o que vocês acharam? Vamos compartilhar? Ninguém achou nada, não achou legal, não teve um entendimento, um reconhecimento. Indy, Oi. tá me ouvindo? Uhum. Então, uma coisa que veio muito para mim, assim, que me marcou muito, é a questão do julgamento, né? Eu sempre fui, nessa fase, agora eu tenho repensado muito nisso. E esses dias mesmo eu estava lembrando, eu já perdi uma grande amiga de tanto julgar ela. E tudo que ela fazia, eu ia lá e colocava. Não acredito que você fez isso. E tudo eu falava, e hoje eu vi ele falou assim, algumas coisas que eu julguei ela, eu fiz. E isso tem vindo muito para mim, assim. E aí entra a questão do auto-julgamento, né? E aí eu comecei a me punir, a me auto-julgar, a, entre aspas, me diminuir mesmo, mediante a essa e outras situações. Então, é igual você disse, a gente não sabe o que o outro passou, o que aconteceu para ele chegar a esse ponto, né? Igual, por exemplo, às vezes uma pessoa suicida. Nossa, que absurdo! Mas você não sabe o que ela estava passando, o que ela estava sentindo. Enfim, a gente tem um hábito, né? De, às vezes, nas pequenas coisas e nas grandes coisas, de julgar. E às vezes é melhor ficar calado, observar e tentar ter uma empatia por aquela situação, né? Tentar entender o porquê, ou às vezes não entender, às vezes só sentir, né? Pois é, basicamente nem entender, porque pode ser que venha esse entendimento, mas pode ser que não venha, mas tá aberto, né? Tá aberto a realmente observar, a estar ali, a não julgar. E normalmente quando a gente julga muito o outro, a gente se julga muito também. Não só nessa situação de percepção, que é até uma coisa muito boa, né? Para você olhar com gratidão. Ai, que bom, gratidão que eu tenha percebido tudo isso agora, que eu esteja tendo essa clareza. Não tem eu ali, né? Mas vamos falar assim, né? Que eu esteja tendo essa clareza agora. Que maravilhoso, né? Que maravilhoso. Mas normalmente quando a gente está julgando muito o outro, a gente se julga muito também. Dentro de todas essas caixinhas que a gente tenta colocar o outro e controlar, a gente está tentando se colocar. Esteja errando ou não, errando, fazendo fora da caixinha que seria o certo e errado ou não, a gente está se julgando, se punindo muito, se podando o tempo todo. Tem que ser assim, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Exatamente. É muito louco, né? E aí a gente não tem liberdade nenhuma, a gente vai se sufocando, se sufocando, sufocando, sufocando. E não percebe que a gente é infeliz. E aí a mente entra e vira
uma confusão. E essa questão também que você falou, né, do pensamento vir e não dar importância, né? Porque os pensamentos vão sempre existir, né? O que vale é a intensidade que você coloca de energia neles ou não, né? Isso é uma coisa que eu tenho praticado bastante também. Tem um ponto que a mente dá uma cessada, assim. As vozes vão ficando mais baixinhas, mais baixinhas, mais baixinhas. Até Aí que você elas... vira e fala assim, nossa, mas engraçado, eu tô tão bem assim, que não sei o que, aí começa a ver de novo. Isso já aconteceu comigo. Você criou um conceito sobre a situação. Você pegou e falou, ah, sim, agora eu tô num estado bom. É esse estado aqui que eu quero ficar. Não, aí você vira e fala Aí assim, nossa, mas por que eu tô assim? Não aconteceu nada e tal. Aí você vira e fala assim, não, mas você tá tão acostumado ao, entre aspas, a manipulação da mente, a negatividade, que você acha que aquilo é normal. Sim. E aí quando Você vem acha uma que coisa não? boa, você vira e fala assim, nossa, aí entra o merecimento, né? Não, mas eu posso, eu mereço, eu, né? Vamos que vamos, mas isso rola. E não ficar na busca também dessas sensações boas, né? Porque elas também, provavelmente, né? Elas vão ser passageiras. Então, vão ser passageiras. Nessa experiência, nessa dança energética, vão vir sensações boas e vão vir sensações ruins. O ser iluminado não significa que ele não tem experiências ruins, porque a gente que colocou como ruim. Às vezes uma experiência que é ruim pra gente é boa pra outra pessoa. Mas essa abertura de experienciar sem a narrativa, porque é como se a gente vivesse, é assim, né? A gente vive a vida e narra a própria vida. Então a gente fala, ah, eu tô vivendo isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. Aí entra também essas vozinhas do ai, mas eu mereço, ah, mas eu não mereço. Mas até se não tiver isso, eu falo, ah, não, isso aqui tá muito bom, eu quero ficar com isso aqui. Aí acaba, aí você fica, ai, não, eu preciso chegar nisso aqui de novo. Quero chegar de novo nessa sensação. E não adianta, não é isso. Não é isso. Esse descanso é o descanso no experienciar. E aí pode ter. O legal de perceber é que existe algo em você, desde quando você era pequenininha, desde as outras vidas, mas o que você lembra da sua experiência agora, como Bela, do que eu lembro como Indiara, tem uma coisa aí que nunca mudou. E olha quanto você mudou. Eu mudei também durante toda a minha vida, assim, de conceitos e crenças mesmo. Tudo isso, valores, entendimentos. Mas tem alguma coisa aí que nunca mudou. E dá pra perceber isso fácil. Dá pra perceber. Percebe aí? Tem alguma coisa aí que não, sabe? Uma essência, alguma coisa aí que não mudou, que é você. Você sabe que é você. Que tava lá em todos os momentos de lembrança que você possa ter. Tava lá. Você não faria igual, é a consciência. Você não faria igual o que você fez lá na sua memóriazinha, mas você tava lá. Sabe? E aí não se prender também às experiências positivas. Elas são legais, curte o prazer delas, mas elas vão passar. Porque, como toda impermanência, passa. E o que fica é você. Fonte de todas as coisas que são criadas. E também que, tipo, né? O conceito que a Vit traz, que eu acho muito legal, boto ele na minha cabeça, assim, para sempre eu trazer ele, é que é uma sala, eu falei isso até no Ser Natural, é uma sala de onde surgem todas as coisas. É o vazio de onde tudo surge. E as coisas impermanentes passam e você continua. É isso. É o imanifesto, é o imutável que o Saulo disse. Isso não muda em nenhum momento. Isso experiencia, mas isso não muda. E ao mesmo tempo ele não experiencia porque ele é a experiência. Olha que doido, né? Muito doido. É muita coisa para nossa mente Só, limitada, né? Entender. só complementando, né, o que a gente também fala muito é trazendo aquela frase que muita gente conhece, isso também passará.
isso também passará porque é fenômeno. É por isso que isso também passa, é por isso que tudo passa, é por isso que isso também passará, porque tudo é fenômeno. É isso, as experiências acontecem e vem outra experiência. E depois a gente vai morrer, não vai ter mais esse corpinho de experiência, mas a gente ainda vai ser consciência, ainda vai ser totalidade, porque isso é imutável. E é isso. Sem apego, sem identificação, sem necessidade. Até porque, né, se a gente tiver necessidade de alguma coisa que é impermanente, realmente a gente vai sofrer para sempre. Querendo ter alguma coisa, achando que a gente vai ter alguma coisa para sempre, coitada da gente. Imagina. Minha felicidade é morar no mato, ter tranquilidade. É maravilhoso. Eu gostaria de. Que legal se isso acontecer. Mas se eu depender disso para ser feliz, cara, que merda, né? É aí que tá a base do sofrimento. A gente depende das coisas impermanentes. A gente acha que depende das coisas impermanentes. Aí tenta controlar e se frustra. Quer controlar até as pessoas. Aí gera até coisas, situações agressivas. Por isso. E tudo bem. Mas é só inconsciência. É só inconsciência. Em diferentes escalas é a inconsciência. Seguinte, mas hoje a sociedade, a maioria das pessoas vive assim. Quando eu formar, eu vou ser feliz. Pois quando eu tiver dinheiro e comprar uma casa, eu vou ser feliz. Não, agora quando eu casar, eu vou ser feliz. Ah, não, agora eu tenho que ter um filho, aí eu vou ser feliz. Ah, não, agora eu tenho que manter minha casa, minha família para eu viver bem. E eu fico pensando, se tudo se estruturar só desses pensamentos do fora, fora, na hora que você chegar, entre aspas, no fim da linha, que é a vida aqui, e não for feliz, né? Assim, nossa, tantos planos, tantos castelinhos de areia e nenhum adiantou de nada. E eu falo isso de experiência própria, né? Eu achava assim, nossa, quando eu formar vai ficar tudo bem. Ah, não, quando eu achar uma pessoa boa para eu casar, vai ficar tudo bem. E aí, tudo acontecia e eu não estava bem. Tudo que eu planejava, e tudo que eu planejava, engraçado, o poder da manifestação, tudo que eu planejei assim, eu gostava muito de moto. Eu falei, não, eu tenho que ter uma moto. Aí eu tive uma moto. Agora eu tenho que ter isso, eu tenho isso. Aí eu brinco com o André que eu falo assim, eu fiz várias listinhas ao longo da minha vida. E nenhuma resolveu. Né? Então, você falou dos gatilhos na sua apresentação, né? Do buscar o que está fora. Mas nenhum deles vai resolver, né? Nenhuma listinha na hora que você fizer cheque lá. Às vezes você faz o cheque e é feliz por um momento, que passa. Que não é felicidade, né? Aham. O ego não tá nunca satisfeito. E sempre vai querer outra coisa. E eu também passo por isso. Inclusive, ainda existe aqui uma vontade de se libertar e me formar logo. Não vai me trazer felicidade isso, mas essa coisa de, eu quero chegar lá, quero chegar lá. E é muito louco, né? E tudo isso é observável. Pode estar esse pensamentozinho aí, e isso também é observável. E também tá aqui, agora, né? Tá acontecendo e é parte da totalidade. Você não é esse pensamento, elemento, fragmento. Eu não sou esse pensamento, elemento, fragmento. Oi. Pensando no que a Fran falou também, comigo nem tudo que eu coloquei na minha lista aconteceu. Mas talvez fosse até porque o meu poder de manifestação não estava bloqueado por algumas razões que hoje eu entendo. Mas eu acho interessante pensar que algumas coisas que não aconteceram e que não aconteceram talvez porque eu tomei alguma outra decisão, não que eu tomei a decisão de que eu não quero isso,
mas porque eu tomei uma decisão que me levou a um outro caminho. Muitas dessas decisões foram tomadas com o meu coração. Então, assim, fizeram com que hoje eu não esteja naquele lugar que eu queria estar quando eu fiz a listinha, mas foram coisas que me deixaram muito mais feliz porque me fizeram ter contato com coisas, pessoas, enfim, me fizeram ter experiências que me ensinaram muito. E eu acho que me ensinaram muito mais do que se eu tivesse atingido aquele objetivo ali que eu tinha feito na minha listinha, sei lá, da adolescência. Né? Então, eu achei bem interessante pensar nisso agora. Sim, é muito louco, né? E entra aquela ideia do slide de escolhas que o Saulo traz no Satsang, porque as escolhas são do ego. E aí vem essa historinha pronta do que seria felicidade. Então, vem essa ideia de, eu quero isso, isso vai me fazer feliz. Aí entra o coração, que na verdade nunca teve escolha, foi só uma ideia construída do que seria felicidade. E aí, que bom, né, que você seguiu seu coração. E era o único caminho. O único caminho, no caso, no sentido de um fluxo perfeito. Não tinha escolha. Era isso. Mas aí, às vezes, a gente acaba se confundindo nessa confusão de formar uma imagem do que seria felicidade, do que seria perfeição, que tá na nossa cabecinha, assim, desde quando a gente é pequena, né? Esse negócio de casar, formar, ter dinheiro, uma casinha, ter filhinho. Foi meio, né? Claro que tem pessoas que vão ter uma ideia diferente disso, mas ainda assim é um conceito construído do que seria a felicidade. Às vezes você não quer ter filho, às vezes você quer viver de outra forma, e do nada essa vida acaba acontecendo de uma forma que flui para você ter essa coisa que você não pensou. Então, não existe um modelo. Esse modelo é só uma crença, é só uma ilusão. Não tem E tá tudo escolha, certo, não é isso? tá tudo certo. No máximo que vai acontecer se a gente for pelo ego é que a gente vai dar uma volta e mesmo assim tá tudo certo. O universo é tão lindo, tão maravilhoso que, gente, que doideira, né? Acontece tudo que tem que acontecer, você passa por tudo que você tem que passar para reconhecer, para aprender. E tá tudo certo. Você nunca saiu do caminho. Que até se ficar girando em torno de um negócio, né? Ficar, sei lá, é necessário para sua evolução, é necessário para que você reconheça a evolução, não porque não existe evolução, né, mas para esse reconhecimento, essa desconstrução, evolução, E né? para ver o tanto que o pai é maravilhoso, né? Ele que sabe de tudo, né? E a gente ainda fica, às vezes, dando volta, e às vezes tá ali, simples, ali. Simples, leve, tranquilo. E a gente fica todo dia, a gente não, eu no caso, fico às vezes todo dia tentando assim, né? Testar, né? Não, vamos ver se é isso mesmo, vamos ver se é isso mesmo. Não, é isso. É questão de Essa ter fé. fé, né? Entra o Exatamente. conceito da fé. E é uma fé de olho fechado mesmo, você Esse, fecha o olho e pisa. esse satsang, né, esse discurso 3, né, sobre os discursos sobre o corpo, ele traz um selamento da energia da maturidade espiritual sobre a presença que você é aqui, né? E os outros dois discursos, eles falam muito sobre a questão do experienciar, do se compreender, o de se amar, essa coisa toda. E esse selamento da presença, ele é importante para que se tenha realmente o discernimento sobre o que é você, porque apesar de você ser uma consciência una e indivisível, está aqui experienciando neste corpo agora algo muito especial. Eu acho que para a gente finalizar, a Indiara podia ler aquela frase grande que deu pouca atenção, mas é uma frase muito rica, um parágrafo dentro de algum slide que você copiou. É um parágrafo grande, em que só foi lido assim e não teve
algo em cima dele, e ele é bastante interessante, bastante importante. E aí eu acho que a Indy podia lê-lo com bastante atenção, e daí ficava para cada um escutar e meditar sobre isso, né? E para que a gente saia na energia do discurso, que é realmente o selamento dessa sacralidade da presença que você é. Esse aqui, não Pode é? falar. A Angélica vai falar. Indiara, eu lembro da profundidade do seu olhar quando eu te conheci aqui no Retiro, e faça sempre esse mergulho no seu olhar. Existe uma profundidade divina. Está maravilhoso esse trabalho. Parabéns. Uhum. Gratidão. É essa frase aqui? Essas frases? É. Esse textinho? Tá. A divindade. Basicamente, se cada pessoa pudesse ler para si mesmo e que você talvez falasse e as pessoas repetissem para si mesmos, isso é um decreto de ancoramento real da presença maravilhoso para você meditar nisso, no íntimo do seu ser. A divindade que eu sou, presença, consciência, fruto constante, imutável, verdade de toda a criação, reconhecendo o meu corpo como sagrado, morada da alma, me fazendo experienciar a vida através de todos os sensores dispostos em amor por esse maravilhoso receptáculo que somos. Divina inconsciência aqui. Gratidão a todos por toda a troca. Junto a gente consegue fluir muito mais, perceber muito mais, reconhecer muito mais. Então que a gente possa sempre estar junto. Toda semana a gente vai fazer um estudo e aí depois vem a apresentação. Então que a gente possa estar junto, participar, ouvir, se não quiser falar também, pode escrever que eu vou ler, tá bom? E é isso, gente. Vou terminar aqui. Muitos beijos. Amo todos.